Oi galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, né? Mais uma aula do professor Zé Dailton. A próxima vai ser Canelice, ok? Não se preocupe, já já. Então, gente, nessa aula de hoje nós vamos fazer a correção da tarefa passada, que eu deixei para vocês, tá? Então, nossa correção da página 191 e 192, eu vou começar com a troca de ideias, nossa aula do dia 13 de 5 de 2020, aula 21. Vai ter uma tarefinha que é da página 193, exercício 4, 5, 6, 7 e 8. Resolver no caderno, colocando data, página, resolução completa, tá? Bom, então, na nossa aula de hoje, nós vamos começar a fazer a troca de ideias. Não vou fazer todas, vou fazer algumas, senão não dá tempo. Vocês estão vendo que é bem corrido, né? Não dá tempo de fazer tudo. Então, na página de número 191, começa a troca de ideias, onde eu falei para vocês, tem um mapa, né? Abaixo do mapa vocês vão ver algumas anotações, que é importante, que vocês já devem ter visto aí no livro de vocês, porque ficou como tarefinha. Aqui embaixo, bem nessa parte aqui, vocês vão ver algumas unidades medidas que foram utilizadas, e aí nós vamos responder as questões. E vamos começar com a questão de número 1. Ele diz assim, responda. Qual a escala do mapa? Gente, isso aqui não precisa nem preocupar muito para fazer isso. Porque o próprio mapa já traz a sua escala. Lembra? Quando eu disse para vocês, bem aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo vocês vão ver essa escala. Então a escala do mapa está lá assim para vocês. Ó. É 1 dividido por 32 milhões e 200 mil. Né? Então isso é o que está lá no seu mapa. E isso, 1 dividido por 32 milhões e 200 mil, isso pra gente é a nossa escala, né? É a nossa escala. A escala nós falamos na última aula, foi o nosso últimozinho assunto lá no final. O que é a escala? A escala é o desenho dividido pelo tamanho real. E o nosso desenho aqui, ele é igual a 1. Então 1 sobre o nosso tamanho real, que é 32 milhões e 200 mil. Então ele queria essa escala. E aqui está feita para a gente a nossa representação, a nossa escala. Ok? Está lá no mapa, tá gente? Você pode só conferir lá. Tem essa escala no mapa. Aí vamos para o número 3. Não vou fazer a 2, eu vou fazer direto a 3, tá? Na 3 ele diz assim. Com o auxílio de uma régua graduada, determine a distância reais entre as cidades de Manaus e Teresina, Campo Grande e Belo Horizonte, Maceió e Aracaju, Boa Vista e Porto Alegre. Eu escolhi duas, coloquei a letra A e a letra D. Né? Então com a régua, vocês vão pegar a réguazinha, vai lá no mapa, mede com a régua, né, a distância que você quer, que é a primeira é de Manaus a Santa Terezinha. Então vocês vão no mapa, localiza Brasil, Manaus, Santa Terezinha, vão lá e meçam com a régua, tá? Aqui eu não estou sem a régua, mas eu já fiz essa medida antes, tá? E na minha medida, na minha régua, deu exatamente 6 centímetros. Então, no caso, eu vou ter 6 centímetros, que é a medida da régua, multiplicado, no caso, pela distância real. Quem é essa distância real? Ah, professor, a distância real vocês podem pegar aqui, gente. Está lá no mapa, né? Já viram em geografia também. A distância real está aqui bem no centro do mapa, que é 322. É só olhar lá embaixo, bem aqui onde está o meu dedo, ó. 322, depois olha lá com calma. Quem não deu conta de fazer, vai lá e olha. Então, vou pegar 6 centímetros vezes 322. E aí, multiplicando isso aqui, eu vou achar o tamanho real. E multiplicando 6 vezes 32, vamos lá? 6 vezes 2, 12, 2 vai 1. 6 vezes 2, 12 e 1, 13, né? 3 vai 1. 6 vezes 3, 18 e 1, 19. Então dá 1932 quilômetros. Né? Nesse caso, nós temos a distância em quilômetros. Né? Então eu tenho lá 1932 quilômetros a distância que ele queria de Manaus a Santa Terezinha. Depois, na letra D, ele quer de Boa Vista e Porto Alegre. Então vamos lá no mapa, pega a reguinha, procura Boa Vista, tá aqui, e vai até Porto Alegre, né, que está lá embaixo, lá no sul, né. Então você vai pegar essa distância e vai medir. Na minha régua,
essa distância deu 11,8 centímetros, tá? Eu já fiz essa medida. Então deu 11,8 multiplicado por 322, que eu quero tamanho real. Então nesse caso, 11,8 vezes 322 vai dar exatamente, na minha multiplicação, deu 3.799,6 quilômetros. Caindo. Esse exercício 3, vocês só vão precisar da régua, porque vocês precisam medir direitinho com a régua e fazer a multiplicação, que ele já trouxe esse valor no mapa, tá? Mas se vocês esquecerem disso, vocês podem usar isso aqui, ó, essa relação aqui, né? Lembrando que você tem a escala, que vai dar para você determinar esse valor também, tá? Bom, então vamos para mais um exercício. Agora nós vamos para o conhecimento e ação. Conhecimento e ação na letra, número 1, letra A, tá? Que eu vou fazer com vocês. Só foi sim. Então vamos lá, gente. Nesse conhecimento e ação, nós vamos fazer a número 1, que é a letra A. Ele diz assim: o Rock in Rio, realizado no Brasil em 2013, teve 7 dias de música e outras atividades. O evento conseguiu reunir um público total estimado em 595 mil pessoas. Letra A. Sabendo que a área do espaço público era de 150 mil metros quadrados, com um público diário de 85 mil pessoas, determine a densidade demográfica diária no Rock in Rio de pessoas por metro quadrado. Então aqui nesse caso a gente vai fazer o que? O cálculo da densidade, né? Densidade demográfica. E densidade demográfica, nós começamos a ver ele na aula passada, bem no começo, né? O que é a densidade demográfica? Então nós temos densidade demográfica, representada pela letra D, é o que? É o número de habitantes, habitantes dividido pela área, né? Pela área ocupada. Então nesse caso nós vamos fazer aqui a densidade demográfica, nós já temos. A densidade demográfica nós já temos como calcular, porque ele falou pra gente lá o número total de pessoas que estiveram no Rock in Rio diariamente. Então, vamos supor que foi dado 85 mil pessoas, né, num dia, dividido pela área, que não mudou, que era de 150 mil, 150 mil metros, que ele deu metros quadrados. Então, por isso eu vou ter habitantes por área, metros quadrados. Então, a densidade demográfica, eu vou fazer esse cálculo, essa divisão, vou simplificar aqui, ó. Cortar os 3 zeros, eu vou ter 85 dividido por 150. Lembrando que, ó, vocês já aprenderam a fazer simplificação, né? Então eu posso usar a simplificação aqui. Vou simplificar por 5 porque terminou em 0 e 5. Ou 5 feio desse professor. Vamos fazer um 5 mais bonitinho, professor? Então aqui é por 5 e por 5. Então vamos lá. Eu vou ter 85 dividido por 5. Eu vou ter 8 dividido por 5, vai dar 1, sobra um 3. Aí vai ficar 35 por 5, que vai dar 7. Deu 17. 150 por 5, eu vou ter 15 dividido por 5, vai dar 3. Né? E 0 por 5, que vai dar 0. Então 17 sobre 30. E aí eu posso fazer aproximadamente esse valor aqui, né? Calculando 17 dividido por 30. Vamos fazer a divisão aqui. Percebemos, ó, que 17 não dá por 30. Então acrescentamos um 0 no quociente, vírgula, um 0 dividendo. Então eu tenho 170 por 30. E aí vai dar 5, que vai dar 150. E vão sobrar 20. 20 não dá por 30, já tem a vírgula, acrescenta um 0. 200 por 30, se eu colocar 7 vai passar, então vai dar 6. 6 vezes 0, 0, 6 vezes 3, 18. Então vai dar 180, vai sobrar 20. E vamos perceber que isso vai ser infinitamente. Então, aproximadamente, deu 0,56 aproximadamente, tá? Então, isso quer dizer que a densidade demográfica para o show nesse período foi de mais ou menos uma pessoa, menos de uma pessoa por metro quadrado, né? Então, considerando essa densidade demográfica nessa área, foi de 1 metro quadrado.
Engraçado que eu tinha comentado com vocês no começo da aula, né, da aula passada, e para que serviria a densidade demográfica. E aqui tem um exemplo prático do dia a dia, né, no caso, um cálculo para um show, né, no caso, a densidade demográfica. Bom, vamos para mais um exemplo, só que agora nós vamos para o o exercício número 2, né? O exercício número 2, ele diz assim: uma companhia aérea tem voos diretos de São Paulo a Fortaleza. A distância entre essas cidades é de aproximadamente 2.885 km e o voo tem duração de 3 horas e 30 minutos. Determine a velocidade média desenvolvida pelo avião que realizou essa viagem. Então, lembrando, ó, ele falou que a distância, vou chamar de D, a distância da cidade de São Paulo a Fortaleza, ele deu pra gente que é 2.885 km. E ele falou que o tempo estimado de voo, né, desse avião no caso, o voo foi em 3 horas e 30 minutos. Né? E ele quer a velocidade. Nesse caso, eu não tenho. Lembra que eu falei para vocês, olha, gente, 3 horas e 30 minutos, eu tenho horas e minutos, né, e quilômetros. Então vamos traduzir isso aqui para uma unidade única, que é 3,5 horas, tá? 3,5 horas. Por que 0,5 horas? Porque uma hora são 30 minutos, certo? Se uma hora é 60 minutos. Se eu tenho 30 minutos, 30 é metade de 60. Então, se 30 é metade de 60, então 3 horas e meia, em 3 horas e meia é a mesma coisa que 3,5 horas. E sabendo disso, eu posso calcular a velocidade, que é a distância dividida pelo tempo. Por que eu tive que fazer isso? Porque eu não posso trabalhar com duas unidades, horas e minuto. Ou é tudo em hora ou é tudo em minuto. Né? Então eu preferi trabalhar em horas, como eu sei que 30 minutos é meia hora, usei 3,5. Então a minha velocidade vai ser a distância 2.885 km dividido por 3,5 horas. Certo? Vamos fazer essa divisão aqui? Então vamos lá. Vou apagar aqui do lado, né, onde é a nossa troca de ideias, né, para fazer essa divisão. Então tem 2.885 dividido por 3,5. Vamos tirar essa vírgula. Então para tirar a vírgula daqui, né, basta multiplicar aqui por 10, aqui por 10, ou acrescenta um zero, 2.000 vai dar 28.850 dividido por 35. Né, tiramos a vírgula. Então, fazendo essa divisão, tem 288 por 35. Né? Se eu colocar 7, 8, 5 vezes 8, 40, vai passar. Vamos tentar 8 aqui. 8 vezes 5, 40. Né? 0, vamos 4. 3 vezes 8, 24. 24 com 4, 28. Se eu colocar 9, vai passar. Então, aí eu vou ter 288 menos 280 vai sobrar 8, abaixamos o 5, 85 por 35, no caso vai dar 2, que vai dar 70, aí eu tenho 5, sobram 15, abaixamos o 0, 150 por 35, então se eu colocar 6, 6 vezes 5, 30, 0 vão 3, 18 vai passar, então 5. 5 vezes 5, 25. 5 vão 2, 15, 2, 17. Vai passar 5 vezes 5, 25. 5 vão 2, 15, 2, 17. Vai ser maior, então não tem como. Vamos pegar um valor menor. Vamos pegar 4. 4 vezes 5, 20. 0 vão 2. 4 vezes 3, 12, 2, 14. A senhora Paula está louca para opinar aqui comigo, gente. Então tudo bem. Não tem problema, a senhora pode ajudar, eu aceito. Então deu 10. 35 por 10 não dá, então vamos ajustar vírgula, 0. Eu tenho 100, 35. Então vai dar, 3 vezes 5, 15. 5 vai 1, vai passar. Então vai ter que ser 2. Então 2 vezes 5, 10. 0 vai 1. 2 vezes 3, 6, 1, 7. Vai dar 70.
vai sobrar 30. Então 30 não dá. Então nesse caso, vamos continuar zero novamente. E por aí você vai fazendo a conta, você vai perceber que vai encontrar os valores aproximados. Então o que eu posso dizer aqui? Que a minha velocidade média é aproximadamente, né? Vou colocar ela aqui, de 824,2 km por hora. A unidade de medida ela tem que estar no final da questão, tá, gente? Não pode deixar ela de apresentar. Então nós temos que ter claramente essa unidade de medida. Então aqui eu usei km por hora. Aqui na densidade nós usamos habitantes por metros quadrados, né? Habitantes barra metros quadrados, né? Que foi o que foi dado pra gente. E na escala a gente usou lá a unidade que tinha que ser feita, que era centímetros e metros. Bom, partimos desse princípio, a gente está fazendo o cálculo de razão. Razão, nesse caso, razões especiais, né? Razão especial de velocidade, de densidade e escala, né? Que são 3 unidades que a gente já conhece, são bastante precisas para a gente fazer algumas clarezas em relação a determinados momentos que a gente precisa. No caso do dia a dia, a gente tem uma clareza de como usar cada uma delas e tem noção delas na existência. Lembrando então, para a próxima aula, tarefa da página 193, exercícios 4, 5, 6, 7 e 8, para vocês realizarem, para a gente estar dando sequência, tá bom? Terminando nossas aulas aqui, um grande abraço para vocês e até a próxima aula, tá, gente?